Boa noite, senhoras e senhores. A nossa reunião está sendo realizada hoje porque o dia 1º, segunda-feira passada, foi feriado municipal, data em que comemorou-se o Dia do Trabalhador. Por esse motivo, ela está sendo realizada hoje, dia 4, na quinta-feira. Antes de começarmos, eu gosto sempre de explicar para as pessoas o porquê da Câmara Municipal de Itaiumi, qual o dever da Câmara Municipal e função dos vereadores. Conforme a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, a lei das leis, toda a legislação que vai de encontro à Constituição Federal é ilegal, é inconstitucional. Ou seja, não tem validade. Em seu artigo 31, a Constituição fala: compete à Câmara fiscalizar o município mediante controle externo. E o nosso regimento interno fala que a Câmara cabe deliberar dentro de sua competência tudo que diz respeito aos interesses do município, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo e dos administradores das autarquias públicas municipais. Então, é essa a razão da existência do Poder Legislativo. É o de fiscalizar o Poder Executivo, o de votar e aprovar leis, criar e aprovar leis, discutir e aprovar leis, para ficar melhor colocado. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores desta casa, visitantes, internautas e ouvintes da Rádio Comunitária Pedra Escondida, que nos acompanham em áudio e vídeo. Mais uma vez, estamos transmitindo a sessão online no site da Câmara e depois a gravação estará disponível no YouTube. Convido a todos a ficarem de pé para darmos início a essa sessão da Câmara de Vereadores de Itaiumi. Verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa 7ª reunião ordinária aos 4 dias do mês de maio de 2017. E, em conformidade com o artigo 116 do nosso regimento interno, convido o vereador Vinícius Rangel Salles para proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Boa noite a todos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis que aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Amém. É sentar-se. Leitura dos pareceres aos projetos de lei número 15 e o projeto de lei complementar número 1 de 2017. A apresentação sem discussão de proposições. Eu passo a palavra à doutora Elta Valesca, assessora jurídica da Câmara. Boa noite a todos. Os dois projetos que foram emitidos parecer são da competência da Comissão de Direito e da Comissão de Finanças da Câmara. O primeiro, projeto de lei 15, que promove a revisão geral anual na database, no percentual de 4,57% no subsídio de servidores da Prefeitura. É um projeto de lei de autoria do Executivo. Ele visa
manter a política salarial adotada por Itaiumi e garantir a valorização dos servidores. A database desses servidores foi instituída pela Lei 1.342, de 2005. O percentual é 4,77, retroativos a 1º de maio de 2017. A revisão não se confunde com aumento nem reajuste de vencimento, salário, remuneração ou subsídio. Revisão da remuneração e dos subsídios constitui imperativo constitucional, é ampla, periódica, anual, compulsória, igual e em dada ocasião, ou seja, na mesma database, para todos os servidores públicos, traduzindo ideia de recomposição. É um reajuste ou reposição geral. Pelo exposto, como tem previsão constitucional e na lei local, as comissões emitiram parecer favorável, opinando pela aprovação em plenário. O projeto de lei complementar 01 é o outro projeto que foi emitido parecer também pela Comissão de Direito e Finanças. Ele é de autoria do Legislativo e visa extinguir 2 cargos, um de auxiliar legislativo e um de motorista, na estrutura organizacional da Câmara. A Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal estabelece os critérios para os cálculos de limites de despesa com pessoal na administração pública. E cumpre observar que a administração pública atua com base em um conjunto de cargos, empregos e funções. A Constituição determina que é competência do Congresso Nacional dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos. Segundo o texto constitucional, cabe em regra ao Congresso, com a sanção do presidente da República, dispor sobre a extinção desses cargos. E o TJ, ele emitiu uma decisão de que, pelo princípio da simetria, cabe ao Legislativo e ao Executivo dispor sobre seus cargos, criação e extinção, e ao Legislativo local dispor sobre criação e extinção dos seus cargos. Por isso, as comissões entendem que a extinção desses cargos, ora proposta, é benéfica para a estrutura organizacional, porque eles não estão ocupados, e opinam pela aprovação da matéria em plenário sem ressalvas. Agora eu passo para a apresentação de proposições. São de autoria dos vereadores da Casa, a indicação 73, do Nelson, para que o Executivo se digne a revisar, reajustar o salário dos técnicos de enfermagem em geral, tomando por base o piso nacional, além de reajustar o salário dos braçais, serviços gerais, varredeiras, serventes e dos servidores que recebem apenas o salário mínimo nacional. A 74 é do Nelson. Fazer uma ponte sobre o córrego do Barro Branco, ligando a propriedade do Dr. Francisco à do senhor Dica, possibilitando a passagem dos moradores da região. Essas propriedades são pontos de referência de onde deve ser instalada essa ponte. A indicação 75 é de autoria dos vereadores Nelson e Antonielli, que o Executivo se digne a fazer o tabuleiro da ponte sobre o Ribeirão Queiroga, na comunidade do Cachoeirão, ligando a propriedade do senhor Nozinho à do senhor Nazário, possibilitando a passagem dos moradores na região. A indicação 76 é do Sebastião, o Generoso. Que sejam implantados redutores de velocidade, os quebra-molas, nas ruas Olímpio Pequeno, aproximadamente 20 metros abaixo do número 74, e na Avenida JK, próxima à Igreja Nossa Senhora Aparecida. Nesse local, também instalar uma faixa de pedestre em nome da segurança dos idosos e crianças que correm risco de ser acidentados ao saírem das missas. A indicação 77 do Ronaldo, o Nado, que o Executivo se digne a fazer cessar a venda clandestina de hortaliças e frutas, além de roupas de cama, mesa e banho, por comerciantes irregulares que trazem a mercadoria para o município em caminhões, sem alvará de funcionamento ou recolhimento de impostos, prejudicando o comércio regular local. O projeto de lei 19 é de autoria da mesa diretora,
que autoriza o Legislativo a recompor o valor do subsídio dos servidores da Câmara, a revisão geral anual dos servidores da Câmara, nos mesmos moldes dos servidores da Prefeitura. Isso é um mandamento constitucional, essa revisão é compulsória, a database do servidor da Câmara é a mesma do servidor da Prefeitura. E o reajuste também, 4,57%. E o projeto de resolução 2, de autoria da mesa diretora, que institui o programa Jovem Aprendiz na Câmara de Vereadores de Itaiumi. Essa vaga é para o adolescente entre 14 e 18 anos. São essas as proposições. Assuntos urgentes. Nenhum assunto foi agendado. Ou melhor, com a palavra a doutora Valesca. Em assuntos urgentes, em atendimento ao pedido dos vereadores das comissões de Direito e de Finanças, o presidente pede para que seja submetido ao plenário o pedido desses vereadores. Uma vez que a gente tem um menor trabalhando na Câmara já há 3 meses, no período de experiência, está sendo criado esse vínculo, isso não é um cargo na estrutura organizacional, isso é um vínculo, uma vaga para menor aprendiz, que é esse projeto de resolução número 2. Ele está sendo apresentado hoje. Os vereadores já têm conhecimento da matéria, o menor já está prestando serviço, por isso as comissões pedem que seja submetido ao plenário o pedido de suspensão do prazo, encaminhamento para as comissões e o prazo para parecer, uma vez que todo mundo já tem conhecimento do conteúdo da matéria. E imediata inclusão na pauta do dia desse projeto de resolução para a primeira discussão e votação. Por ordem do presidente, esse pedido dos vereadores está em discussão. Sem manifestação, o pedido é colocado agora em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se ficando de pé. Sem manifestação, o pedido foi aprovado por unanimidade e, por ordem do presidente, o projeto de resolução está incluído na pauta para primeira discussão e votação. Tribuna Livre. Tem alguém inscrito? O cidadão José Beltrone está inscrito. José Beltrone de Assis, ele é agente administrativo da Polícia Civil de Itaiumi. Eu gostaria que você se aproximasse, fizesse uso da palavra, por favor, José. Prestem bem atenção no que o José Beltrone vai dizer aqui, que é muito importante para os cidadãos de Itaiumi tomarem conhecimento de uma realidade que pode vir a acontecer em Itaiumi. Cumprimento ao senhor presidente, os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, os senhores e senhoras aqui presentes nesta noite. Nos últimos dias, surgiu a possibilidade de a reabertura da cadeia pública em nossa cidade. Eu, como cidadão itaiumiense, confesso que fiquei muito preocupado, como cidadão, e cheguei ao ponto de escrever uma carta ao senhor prefeito, a qual protocolei no dia de hoje. E gostaria de ler e compartilhar com todos, para que todos tenham ciência da situação real, de como ocorre, caso venha reabrir a cadeia em nossa cidade. Eu vou ler para os irmãos, foi dirigida ao senhor prefeito, e foi assim: cumprimento a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, venho respeitosamente manifestar sobre uma possível reabertura da cadeia pública em nossa cidade. Até entendo que o senhor esteja atendendo os anseios de parte da população. Contudo, informam que foram extintas todas as cadeias dentro do Estado. Tal reabertura transformará a referida em presídio, administrado pela SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Manifesto minha preocupação com o município, pois, em um futuro próximo, caso ocorra a abertura do presídio, não é reabertura, porque as cadeias foram extintas, então, reabrindo elas, será um presídio. Teremos muitos problemas na cidade,
pois a SEAP internará detentos de outras regiões, pois, uma vez presídio, abrirá vagas para em torno de 80 a 90 presos, ou até mais. A SEAP, depois que se torna presídio, ela não funcionará mais como cadeia, que fica às vezes 2 em cada cela, ficará em torno de 15, 18. Eu sou ex-agente penitenciário, tenho conhecimento de trabalhar em cadeia há alguns anos e sei como funciona. E vindo esses detentos de outras regiões, são detentos rejeitados de outras unidades prisionais por serem muito problemáticos, os piores, que cometem os piores crimes possíveis. Por serem muito problemáticos, é sabido que a cadeia, depois de reaberta, tornará presídio. Após a chegada de detentos na unidade prisional de nossa cidade, chegarão também seus familiares, que tão logo esses presos que vêm ou detentos obtenham a liberdade, na maioria dos casos, continuarão vivendo aqui. Como também sabemos que apenas uma quantidade mínima dessas pessoas que cometem delitos, em torno de 10% talvez, se reintegra à sociedade ou se reabilita. O restante, infelizmente, a gente não gostaria que fosse assim, mas continuarão cometendo crimes. E só que esses crimes passarão a ser cometidos em nossa cidade, assim tirando toda a nossa tranquilidade. A população carcerária de nossa cidade, eu não sei falar assim, um número total, mas acredito que é muito pequeno, 5, 6 talvez, e desses, talvez metade são condenados, e os condenados, sendo administrados pela SEAP, obrigatoriamente terão que ir para a penitenciária. Ficarão 3, ou seja, reabrirá a cadeia para atender 3 presos ou 2. Será um custo muito alto. Entre os condenados e provisórios, contudo, informo que os presos condenados serão automaticamente transferidos para penitenciárias, restando talvez a metade destes. Uma vez reaberta e administrada pela SEAP, a mesma não permitirá interferência externa em sua administração. Talvez o prefeito, a intenção dele seja boa em atender os anseios de parte da população. Contudo, uma vez administrado pela SEAP, não adiantará vereadores, prefeito ou qualquer político pedir, não transfere esse detento, ele necessita ficar aqui porque a família não pode visitá-lo, não será atendido. Isso eu falo com convicção por ter trabalhado em penitenciárias e presídios. Além de me preocupar com a segurança com a nossa segurança, também aumentará as despesas em nosso município. Os custos com medicamento e atendimentos médicos serão feitos a todos dentro da unidade, inclusive os detentos transferidos para Itaiomi, que serão por conta de nossa cidade. E uma vez reaberto o presídio, aumentará a população de delinquentes em nossa cidade, aumentará as prisões, e na maioria das vezes são feitas à noite. A maioria dos crimes são cometidos após as 18 horas. A Polícia Militar levará governador Valadares para lavrar o flagrante. Custará custo de gasolina do município para ir até lá, deslocar até lá. O custo com o carro, em geral, e o custo do retorno. No outro dia de manhã, a viatura do sistema penitenciário irá buscá-lo, que gerará mais custos ao município, tanto para ir como para retornar com o detento. E é sabido também que um detento talvez gasta analgésico para 10 cidadãos comuns. Ou seja, os custos serão altos. Além de, obrigatoriamente, a prefeitura ter que manter lá um técnico em enfermagem, um odontologista, um médico, um sociólogo. Isso é obrigação depois de reaberto o presídio. Por último, eu escrevi assim: peço ao senhor que analise com cuidado, e vale aos senhores vereadores também, senhor presidente, que analise com cuidado, com zelo para com a população de nossa cidade.
pois a nossa liberdade de esquecer os portões abertos, as bicicletas destrancadas na rua, motos com chave, carros abertos, motos com capacete, esse relapso que a gente tem por ser uma cidade pacata e, graças a Deus, muitas coisas, muitos crimes aqui não acontecem, os portões abertos, sentarmos na praça para papearmos, isso é uma grande riqueza que temos, que poderá ser perdida com a abertura de um futuro presídio. É o que eu tenho a dizer e agradeço a oportunidade. Muito obrigado, José, pelo relevante serviço que você acaba de prestar para o município de Itaiomi. Esclarecer a população a realidade de uma cadeia. Ao final, eu vou fazer algumas colocações a respeito da minha opinião também. Segunda parte dos nossos trabalhos, discussão e votação das matérias em pauta. Única discussão e votação. Indicações número 73 a 77 de 2017. Estão em discussão as indicações de número 73 a 77 de 2017. O vereador que quiser manifestar, que manifeste agora. Em votação. Os vereadores favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem-se ficando de pé. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 1 de 2017, de autoria da mesa diretora da Câmara, que altera os anexos 1, 2, 3 e 6 da lei complementar número 4 de 2007, para extinguir os 2 cargos efetivos. Um cargo de auxiliar legislativo da Câmara, um cargo de motorista da Câmara, no plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Itaiomi. Está em discussão. O vereador que quiser manifestar, manifeste agora. Em votação. Os vereadores favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem ficando de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15 de 2017, de autoria do Executivo, que o autoriza a recompor o valor do salário dos servidores municipais e da outras providências. Está em discussão. O vereador que quiser manifestar, manifeste agora. Em votação. Os vereadores favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem ficando de pé. Aprovado por unanimidade. Isso mesmo? Repetindo. Projeto de resolução número 2 de 2017, de autoria da mesa diretora, que institui o programa Jovem Aprendiz na Câmara de Vereadores de Itaiomi e da outras providências. Está em discussão. O vereador que quiser manifestar, manifeste agora. Em votação. Os vereadores favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem ficando de pé. Todos aprovados. Ordem da seguinte. As matérias que forem protocolizadas e as que receberam pareceres das comissões competentes. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 1 de 2017, do projeto de lei número 15 de 2017 e do PR número 2 de 2017. Encaminhamento. Fica encaminhado para a comissão competente o PL número 19 de 2017 para análise e parecer. Ficam encaminhadas para o Executivo as indicações número 73 a 77 de 2017 para as providências cabíveis. Palavra franca. É a oportunidade que o vereador tem de se manifestar acerca do que aqui aconteceu e de assuntos comunitários. Alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Nelson Monego. Nelson Tomás de Aquino. Boa noite a todos. Louvamos a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez, né? Eu cumprimentando o irmão, ele disse assim, eu estou bem porque Deus me deu a oportunidade de estar aqui de novo, e é uma realidade. Se nós estamos aqui, é permissão de Deus. Eu quero iniciar aqui falando a respeito de um abaixo-assinado, cujo nós vamos até encaminhar aqui uma indicação
dos moradores da rua Pieres Gonçalves. Está aqui abaixo assinado e está ali também um casal, inclusive o esposo daquela menina, ele tem uma deficiência visual. Eles têm uma dificuldade muito grande em trafegar naquela rua. Então está aqui os moradores assinados, deixaram o seu documento. Nessa palavra eu já estou também aqui apresentando, né, aos colegas, que será enviado ao nosso executivo, para que ele possa tomar as devidas providências. A informação que nessa rua tem ali uma vala, né, que é uma erosão que a própria chuva provoca ali, com certeza será necessário uma drenagem, e com certeza também o executivo estará enviando ali engenheiro para saber o que há de ser feito ali. E também nas palavras do nosso amigo José Betrone, acerca da penitenciária. Isso é um caso, ao meu parecer, nós entendemos que os pais dos detentos, o sonho deles é deles aqui. Mas a realidade, porque nós realizávamos um trabalho ali na cadeia pública 2 vezes ao mês. Tínhamos autorização, né, da delegacia, e todo o período ali eles atenderam a gente com o maior carinho, a delegacia deu maior apoio para esse trabalho. Agora, a realidade, gente, acerca, vamos falar da cadeia em si, não vamos falar na agravância aí, como disse ali o nosso colega, a respeito de transformar a cadeia pública em um sistema prisional. Isso é o maior perigo que vai vir para a nossa cidade. Primeiro, nós observamos que, quando a cidade nossa vizinha, eles estão aderindo aí o olho vivo, e na realidade, o elemento que tem essas condutas, eles não gostam de ser perturbados. Pelo contrário, eles querem perturbar a sociedade, mas não gostam de ser perturbados. Eles estão aderindo já à cidade de Itaiumi. Observa que há uns meses para cá está acontecendo aí vários, né, assalto mal armada. Isso é por quê? Porque eles estão afugentando para aqui. E uma vez que transformar o nosso cadeia pública em um sistema prisional, é aquilo que ele disse. Nós não somente vamos conviver com esses elementos ali, mas nós vamos conviver com outros elementos que estão em liberdade, que vai vir fazer uma visita, né, trazer uma notícia, e enfim, vai agregar a nossa cidade. Então, sem dúvida, é caso, se é da responsabilidade do executivo, ele olhar com carinho, porque eu tenho para mim assim, ainda que nós entristecemos parte, mas é a minoria. Agora, o que nós temos que ter cuidado é para que não trazer transtorno para uma sociedade inteira, né? Então, parabéns pela sua atitude ali daquela carta, né, levando até o executivo, e com certeza o doutor Jair é um homem de muito esclarecimento, ele também vai ter a mesma visão e as mesmas preocupações que nós estamos tendo, tá? Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Mais algum vereador vai querer fazer uso da palavra? Eu faço. Parece não. Quando eu me sujeitei a candidatar a vereador, eu pedi a Deus que me desse discernimento, sabedoria, para que eu pudesse tomar certas atitudes dotadas desses 2 adjetivos. E sempre Deus tem me causado, não surpresa, me causado um bem-estar em falar em certas coisas que atacam diretamente a nossa sociedade. Nas últimas 2 reuniões passadas, tratamos da saúde de Itaiumi, da situação, às vezes, deficitária da saúde de Itaiumi, muitas das vezes. Agora, a segurança pública. Olha, não conversei com o Zé Betrone a respeito do que ele trouxe aqui para a gente. Tomei conhecimento ontem pelo meu tio Rubens. Ele é que me disse que ele se inscreveria para se manifestar acerca desse boato que corre na boca do nosso povo. Para vocês terem ideia, que a gente não combinou, que no dia 20/4, hoje é dia 5 de maio, então há mais de 15 dias, 20 dias aproximadamente,
nós convidamos o prefeito municipal, Dr. Jaider, o seu vice, Paulo Nogueira, o secretário da Fazenda, que é o Carlos Lopes, e o tenente comandante da Polícia Militar, o tenente Bruno Andrade. Numa reunião aqui na Câmara, nós, preocupados com o que vem ocorrendo em Itaiumi, com o aumento do índice de criminalidade praticados, perpetrados, principalmente por pessoas estranhas da nossa comunidade, estranhas à nossa comunidade, pessoas de Governador Valadares, Tarumirim e outros municípios vizinhos, colocamos essa discussão para que possamos tentar trazer algum tipo de solução, ou para resolver, que é pouco provável, mas para atenuar essa vinda desses bandidos para cá, desses maus elementos. Nós sabemos que tivemos aqui assalto à mão armada recentemente, e como eu já disse aqui em outra oportunidade, são oriundos de outros municípios. Tumiritinga tem uma informação que já estão implantando Olho Vivo, Engenheiro Caldas, Valadares. A Polícia Militar tem apertado em Governador Valadares, eles estão migrando para Itaiumi, Capitão Andrade, Tarumirim também. Então, gente, nessa reunião, nós colocamos em pauta assuntos que possam ajudar a coibir, a evitar o crime em Itaiumi. Estamos estudando a possibilidade, a viabilidade, inclusive financeira, de estarmos colocando aqui o sistema Olho Vivo, como eu já disse em outras reuniões passadas. Essa é uma ideia que surgiu de algum tempo, até mesmo antes da gente tomar posse como vereador, em conversa, por trabalhar no sistema, no judiciário, a gente vê a necessidade desse sistema de segurança aqui. Mas, e as outras autoridades, o Ministério Público, não sei ainda, mas a militar, a civil e o prefeito municipal, acho que está entendendo essa necessidade que é iminente, por causa do que vem acontecendo recentemente. Foi tratada essa possibilidade da gente estar implantando aqui o Olho Vivo e depois implementando, aumentando a capacidade dessas câmeras de alta definição, para que possamos vigiar quem entra e quem sai em Itaiumi. Então, no dia 20/4, a gente já estava pensando nisso. No dia 2/5, depois dessa reunião, obviamente, o Dr. Jaider agendou uma reunião com o delegado regional e com o comandante da Polícia Militar, que responde por Itaiumi. E, dentro dos assuntos tratados, eu me posicionei da seguinte forma: eu só vou a Valadares requerer polícia para trabalhar na delegacia. Ou seja, um delegado trabalhando aqui 24 horas, um escrivão de polícia trabalhando aqui 24 horas, dando conta dos inquéritos policiais, agentes de investigação, que são os antigos detetives, trabalhando e investigando crimes em Itaiumi. Foi essa a nossa colocação para o delegado regional. Ele se dispôs a vir aqui depois do dia 12, que é a posse dele, doutor Fábio. São dois Fábios, eu não me lembro o segundo nome, me falha a memória. Eu não gosto de ficar lendo, então é doutor Fábio. Ele ficou de vir a Itaiumi depois do dia 12 para tratarmos diretamente desse assunto. Policiais civis para trabalharem e investigarem e para apurar crimes em Itaiumi. Essa foi a conversa. Com relação à cadeia pública, eu tenho uma opinião, não estou falando como leigo, não, como conhecedor da área, porque eu trabalho na área e venho falando isso há muitos anos. Cadeia pública penitenciária em Itaiumi é destruir Itaiumi. É destruir. É jogar Itaiumi no buraco. Por quê? Nós não temos um juiz titular, nós não temos um promotor de justiça titular, nós não temos delegado, nós não temos policiais civis, nós não temos um efetivo grande da Polícia Militar e vamos trazer presos para Itaiumi, gente? Vocês têm noção disso? O que é isso? Presos. Nós temos em Itaiumi, eu falo isso com conhecimento de causa, 5 presos aproximadamente, 5 presos, praticaram crimes violentos, estão em presídio da região. Se nós autorizarmos, permitirmos, se nós não fizermos nada, vão trazer para Itaiumi um presídio. Um presídio, em regra, funciona com 120 presos. Isso quando ele está tranquilo, quando ele não está superlotado. Na verdade, é 230, 240, até 500. Nós vamos trazer 240 presos aí, ou pouco mais ou pouco menos, em troca de 5. Aí nós vamos trazer com eles, com cada 240 presos, nós vamos trazer famílias, que normalmente são problemáticas. Eu falo isso com o peito aberto aqui. Ó.
são problemáticos. Ficam aí depois. E outra, esses presos normalmente trazem as facções criminosas com eles. E quem vem para Itaiumi é o que o Zé Beltrone falou. São os que cometem os crimes mais graves e não são aceitos nas cadeias da região, porque tem lá o crime organizado. Pelo amor de Deus, gente, nós temos que trazer para aqui, sabe o quê? Indústria, frente de emprego. Nós não precisamos de preso aqui, não. Os 5, não é justo que uma sociedade inteira de 12 mil habitantes paguem por 5 delinquentes, não. Isso é um absurdo, isso é retrógrado. Prefeito no município ou no país quer uma cadeia. Eu cito o exemplo, salvo engano, de Rio das Ostras, onde o Antônio Garotinho tinha um peso político muito pequeno. Para atingir a população, ele mandou para lá um presídio, uma cidade que era pacata, tranquila. Inaugurou-se o presídio, menos de 30 dias começaram os assaltos a correios, assalto a banco, a caixa de banco, e por aí vai. A taxa de homicídio aumenta demais. Nós não temos polícia aqui, nós não temos viatura. Eu fui com o Jair lá, pediu o tenente-coronel Massotti uma viatura nova para Itaiumi, mandaram a toda bagunçada para aqui. Que mal chegou, já subiu nesses carros de guincho, né? Então nós não queremos isso aqui não, gente. Nós queremos frente de trabalho. Nós queremos paz, sossego, tranquilidade. Agora você traz, em troca de 5 ou 6 ou 10, 120, 140 delinquentes, juntamente com eles, os grupos a que eles pertencem, para Itaiumi, para acabar com o nosso sossego, isso é retrógrado, isso é inadmissível. A sociedade tem que se erguer contra isso. Eu sei que alguns vão ficar descontentes com o que eu estou falando, mas eu nunca me importei com a minoria, nesse sentido. Eu falo o que eu penso. Eu acho que nós temos que pensar na coletividade. Por causa de 5 presos, nós não podemos trazer 250 e acabar com isso aqui, não. Então, é uma realidade que, se pedir o governador, ele manda na semana seguinte. Porque ninguém quer. Porque Ribeirão das Neves, todo mundo tem notícia, é uma das cidades mais violentas do país. Ipaba é uma cidade, é um distrito violento, ou município violento. Todo mundo sabe disso. Fora as favelas que não estou com preconceito não, gente. Muito pelo contrário, eu defendo o social, eu sou do Partido dos Trabalhadores. As favelas que se formam em volta desses presídios, egressos de todas as facções criminosas do país. Itaiumi tem 5 presos, aí nós vamos trazer de Valadares, Tarumirim, Inhapim, Ipatinga, Caratinga, até de São Paulo vai aparecer aqui. Vocês vão pode ter certeza disso, que eu já vi chegar. Então nós temos que nos insurgir contra isso. Busca empresa, indústria, frente de emprego. Vamos trazer um juiz aqui para acelerar o trabalho, a aposentadoria do coitado, da roça, do rural, que tem muitos processos parados aí, porque o judiciário é falho. O poder a que eu pertenço, como servidor, é falho, porque não tem um juiz titular. Alegam que não tem recurso para prover aqui de um juiz titular. Nós precisamos aqui de um promotor de justiça trabalhando, ajudando a fiscalizar a criminalidade 24 horas, um promotor daqui de Itaiumi. Nós precisamos de um delegado aqui em Itaiumi, entendendo a nossa realidade, investigando, acabando com o ponto de droga. Nós precisamos de escrivão de polícia para chega de processo e voltar em delegacia e não dá em nada. Zé Beltrone é testemunha, a sociedade é testemunha do que eu estou falando. Nós temos aí 5 ou 6 crimes de homicídio. Como é que um detetive só, um agente só, vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, igual está sendo mais, e ainda investigar? Então é isso. O efetivo da Polícia Militar é pequeno, é 12, me parece que são 12, para girar 24 horas, para deslocar com a viatura em estado precário para Valadares, para levar preso hoje, porque não tem flagrante aqui em Itaiumi. Não se lava flagrante, nem de dia mais. Então nós temos que acabar com essa história de presídio. Recorram aos seus líderes políticos, façam um abaixo-assinado, procure o prefeito. Eu acredito que ele não vai tomar essa iniciativa. Espero que ele seja uma pessoa que não vai tomar essa iniciativa. Conversei muito com ele sobre isso. Expliquei para ele, Jair, isso é o fim da picada. Trazer penitenciária é trazer crime. Uma cidade pacata igual Itaiumi não precisa de penitenciária. Nós precisamos de emprego. Eu acho que ele entendeu. Tanto que nós não tratamos esse assunto lá com o delegado regional, nem com o comandante da Polícia Militar. Fomos lá pedir viatura para a PM e fomos lá pedir efetivo para a Polícia Civil. Então, gente,
É só isso que eu queria dizer. E vou encerrar os nossos trabalhos. Em nome de Deus, iniciamos, e em nome de Deus está encerrada a nossa 7ª reunião ordinária, aos 4 dias do mês de maio de 2017. Tem a ata para ser lida ao final. Eu gostaria que os vereadores permanecessem no local para a gente... A próxima reunião ordinária fica para o dia 15/5, às 19 horas. Obrigado a todos pela presença e um agradecimento especial aos internautas e aos ouvintes da Rádio Pedra Escondida, que nos acompanharam. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.